Algumas reflexões sobre o 26º domingo do tempo comum, ano B. Primeira leitura, livro de Números, capítulo 11, versículos 25 a 29, Salmo responsorial 18, segunda leitura, carta de São Tiago, capítulo 5, versículos de 1 a 6, Evangelho segundo Marcos, capítulo 9, versículos 38 a 43, 45, 47 a 48. O trecho evangélico deste domingo pauta-se no que é considerado escândalo, isto é, uma pedra de tropeço no meio do grupo apostólico e na comunidade primitiva. Por primeiro, João se escandaliza, embora o termo não esteja empregado, porque não admite que alguém que não é discípulo possa expulsar demônios em nome de Jesus. Na verdade, não é o autor da proibição, mas porta-voz do colegiado, que aparece na primeira pessoa do plural, tanto na percepção do problema, vimos, como na solução assumida, nós o proibimos, bem como na razão apresentada, porque ele não nos segue. Versículo 38. A réplica de Jesus não repara a sentença emitida por João, e tampouco a revoga, mas concede aos discípulos um critério de discernimento quanto ao uso do seu nome. No fundo, transparece o problema: falar mal de mim. Jesus oferece outro critério e que alarga o conceito de comunidade, principalmente num contexto de contestação do movimento jesuânico, caracterizado por sinais taumatúrgicos. Quem não é contra nós é a nosso favor. Versículo 40. É um dado interessante, pois alguém pode não ser contra, mas isso não quer dizer que esteja a favor. Na verdade, o que conta é o modo como se faz uso do nome de Jesus e com qual finalidade: expulsar demônios. O que, no dizer de Jesus, é fazer milagre em seu nome. Versículo 39. Essa questão se explica como um mal-estar dentro do grupo apostólico, pois em Marcos 9, 19, relata-se, após a descida do monte onde Jesus se transfigurou, que os discípulos não conseguiram expulsar o demônio do epiléptico. Ao ser questionado pelos discípulos frente a essa incapacidade, Jesus respondeu: essa espécie não pode sair a não ser com oração. Marcos 9, 28 a 29. A questão, então, é óbvia. Como é que alguém que não é discípulo consegue expulsar demônios em nome de Jesus e nós, os discípulos, não conseguimos? Para a futura igreja ou para a comunidade cristã primitiva, a resposta de Jesus é profética. Também um que não caminha com o grupo dos discípulos pode agir em seu nome. E se o demônio foi expulso, é porque o poder do seu nome vai muito além do âmbito e da esfera do grupo dos discípulos, isto é, da igreja. Esta constatação se torna mais explícita com a fala de Jesus sobre a recompensa atribuída a quem der de beber um copo d'água, não simplesmente por ser discípulo, mas porque sois de Cristo. A meu ver, Jesus foi além do que João quis dizer com não nos segue, ao colocar a razão da recompensa, porque sois de Cristo. É preciso lembrar que o uso do termo Cristo aqui tem a ver com a confissão de Pedro, e esta é a primeira vez que o termo Cristo aparece nos lábios de Jesus após tal confissão. E mais,
pois aqui o uso do termo Cristo está associado a um ato de pertença que redimensiona o sentido do discipulado. É como dissesse: não basta ser um que nos segue, é preciso ser de Cristo, isto é, adequado e adepto do messianismo inaugurado por Jesus. Tal adequação é que concede força para que se ordene a um endemoninhado: sai dele, ou deixa-o e nunca mais entre nele. Isto é um verdadeiro corte que livra da geena. Com a aceitação da confissão de Pedro, o discipulado jesuânico se configurou em pertença cristocêntrica ou cristológica. Em outras palavras, os seguidores de Jesus são os que assumem para si os mesmos critérios messiânicos assumidos pelo Mestre e suas consequências. Tome a sua cruz e me siga. Isto é o que fundamenta o discipulado como serviço e não como discriminação por não ser um que não nos segue. Fica claro que Jesus tem seguidores para além do grupo de discípulos, ainda presos a um critério fechado. Então, do escândalo de João, porta-voz do grupo, se passa ao escândalo causado aos pequeninos que creem, versículo 42. A referência aos pequeninos pode evocar as crianças. Podemos lembrar do exemplo usado no domingo passado, quando Jesus colocou uma criança no meio e disse: quem quiser ser o maior, seja o menor, quem quiser ser o primeiro, seja o último. Mas também é uma atribuição aos mais fracos ou mais pobres. Nesse sentido, a maior riqueza de um que segue Jesus e que por isso pertence a Cristo é não usurpar de uma autoridade não concedida, como a que o grupo dos discípulos pensou que tivesse, mas nós o proibimos. Ainda que sob a capa de uma justificativa, não nos segue, versículo 38. É preciso adquirir sensibilidade para não escandalizar os pequeninos, pois se por um lado pode haver recompensa para um copo d'água, por outro lado pode haver uma sentença muito dura e quase condenatória para quem causou o escândalo. Melhor seria que fosse jogado no mar com uma pedra de moinho amarrada ao pescoço, versículo 42. A dedução pode ser óbvia, sentença de morte. Penso que não. Assim como o escândalo feito aos pequeninos pode acarretar a perda da fé, porque é fruto da maldade de quem diz que crê, mas subtrai a fé de quem ainda não é maduro na própria fé, a precipitação no mar com a pedra do moinho no pescoço é a subtração de quem causa o escândalo. Jesus não está legitimando a pena de morte, mas colocando uma possibilidade. Melhor seria. Que traz para o presente da história dos discípulos o que se pode denominar juízo escatológico. Aquele que causa escândalos é como Satanás, que jaz precipitado no fundo do mar para não danejar o mundo dos vivos. O pior escândalo, porém, não é se desiludir com quem se professa seguidor de Cristo, mas é perder o rumo moral e mascarar o discipulado, vivendo como se a verdade da fé não fosse o critério decisivo na vida. Isto quase se assemelha ao ateísmo prático de quem professa a fé, mas vive fora dela e das suas exigências, principalmente a favor dos mais fracos e necessitados do testemunho coerente, para que não tropecem nos erros dos que se julgam mais fortes no seio da comunidade. Talvez aqui, com a sentença do versículo 42, se possa compreender com mais profundidade
o que a igreja está passando nos últimos anos com os escândalos de pedofilia. Uma traição da ingenuidade dos pequenos, isto é, das crianças que foram vítimas dos abusos. Tal crime repercute fortemente nos mais frágeis da sociedade e os afasta da fé, não de Cristo, e dos que agem em seu nome. Por isso, melhor que a pena de morte é o juízo de Deus a favor do inocente traído no escândalo. Da sentença do versículo 42, se passa ao ensinamento de como não ser motivo de escândalo. Jesus fará uso de 3 membros do corpo: mão, pé e olho. Aos 3 membros seguem seus movimentos e a contraposição entre vida e inferno, versículos 43 e 45, e reino de Deus e inferno, versículo 47. Desejo fazer 2 observações textuais e de tradução. A primeira é que o texto em grego diz: se tua mão te escandaliza, se teu pé te escandaliza, se teu olho te escandaliza. Pelo contexto, isso é mais do que levar a pecar, como está na nossa tradução, pois é levar o outro a pecar. A segunda observação é que o texto não traz a palavra inferno, mas Geena. A concepção geral de inferno não traduz o uso da palavra Geena, que era a lixeira da cidade de Jerusalém, onde se queimava, óbvio, o lixo, e por isso o fogo não se apagava. Nesse local, segundo Jeremias 7:32 e 19:6, foram oferecidos sacrifícios humanos. É preciso lembrar que também muitas vezes se usa a tradução da palavra Sheol para infernos. Acrescento uma terceira observação: o cuidado com a literalidade das afirmações pautadas no verbo cortar. A mão, o pé, o olho, que te escandaliza e te faz escandalizar. Pergunto: que mão? A direita ou a esquerda? Que pé? O direito ou o esquerdo? Que olho? O direito ou o esquerdo? Para compreender a dinâmica, é preciso pensar no desejo concupiscente, isto é, a cobiça de quem confunde o prazer com a felicidade, e tem a ver com a desordem dos sentidos e as trevas da consciência. É preciso lembrar do ato humano quando desobedeceu à ordem divina no paraíso. Primeiro, o objeto do desejo precisa ser visto, olho. Para ser alcançado, precisa se aproximar dele, através dos pés, para enfim ser capturado pela mão. Assim é útil inverter a sequência, olho, pé e mão, para compreender por que Jesus deixou o olho por último e por que a sentença está no final, onde o verme deles não morre e o fogo não se apaga. Essa sentença, em alguns manuscritos, estava no versículo 44 e 46, que não fazem parte deste trecho. Citação quase literal de Isaías 66, 24. Nada mais, nada menos que a última palavra do livro de Isaías. Por acaso a mão, o pé e o olho têm no ser humano poder de decisão? É óbvio que não, mas são instrumentos da decisão errada do sujeito. A este, que pode ser ou não um discípulo, Jesus indica a ação a ser tomada, cortar. Seria possível admitir que Jesus de fato estivesse ordenando a mutilação? Ou por detrás da imagem subjaz a firme decisão do sujeito eliminar o que o escandaliza e o leva a escandalizar os outros? Não se trata aqui de minimizar ou maximizar a sentença de Jesus. Trata-se antes de compreendê-la no sentido de abandonar a obscuridade da consciência, que deve realizar uma cirurgia radical com relação à concupiscência, que vai do olhar malvado ao se encaminhar para o mal,
ratificado pelo apossamento do que faz perecer no fogo que não se apaga. Em contrapartida, o que leva para a vida e para o reino de Deus não é a pertença ao grupo, ele não nos segue, mas é pertencer a Cristo, que nos cortou do poder do mal e nos privou do castigo da geena. Para Jesus, mais importante que expulsar demônios no seu nome é não ser um motivo de escândalo. Assim, cortar a mão, o pé e o olho equivale ao exorcismo em cada discípulo de tudo o que alimenta o equívoco de se pensar fiel, mas de não se pertencer a Cristo, isto é, não realizar a sua obra messiânica, que corta o ser humano do domínio de Satanás, que desde as origens sugere o escândalo, deixa de ser imagem e semelhança de Deus e passa a ser você mesmo o seu Deus e o Deus dos outros. A dureza da sentença se deduz da gravidade da maldade, perder a própria fé e ser motivo para que o próximo também a perca. Pior ainda, se é um pequenino. Não foi o que Satanás fez com nossos progenitores? Jesus nos alerta sobre nossas decisões e sobre o que nos move ao erro ao tomá-las. Olhar sem fé, caminhar sem esperança e agir sem caridade. A todos um bom e santo domingo no Senhor.